Entre as salas do Fórum de Uberaba, cheias de papéis que podem definir o futuro de muita gente, uma delas é sobre o passado. A Sala da Memória do Judiciário conta, por meio de fotos, arquivos e objetos, a história da Justiça de Uberaba e de Minas Gerais. Um sonho antigo do Roberto, que trabalhou por tanto tempo no Fórum e se aposentou pouco depois da criação do museu. Hoje, o projeto completa 1 ano de existência. Uberaba é a única comarca no interior de Minas Gerais a ter um local destinado a preservar a história judiciária. Desde quando entramos aqui, a gente tem essa curiosidade, que os processos de repercussão, né, de históricos. E a gente foi durante muito tempo separando esses materiais, objetos, armas de crime, que um dia poderiam ser usados e serem expostos para a sociedade toda e a comunidade participar, para ver, para pesquisar e tudo. E já tem, durante uns 12 anos, nós ficamos juntando os processos, reunindo as armas que iam para a destruição, mas a gente conseguia separar, já direcionando. E fizemos um pedido para a direção do fórum, na época, para a instalação, ele concordou com o apoio da Corregedoria, né, com a aprovação da Corregedoria de Justiça do Estado, e nós conseguimos, pelo menos, montar um museu, né, aqui. Casos que marcaram época hoje ganham destaque nas paredes do cômodo, como a agressão ao cantor da Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, na década de 70. Aqui estão guardados os autos do processo sobre o espancamento que quase matou o artista após um show em Uberaba. O Museu Judiciário também guarda uma carta psicografada por Chico Xavier, que foi usada como prova em um julgamento no Tribunal do Júri, em 1984. O réu foi absolvido 2 vezes. Para o juiz Fabiano Veronês, preservar o passado é uma forma de avaliar a evolução do Poder Judiciário. São processos que servem de reflexão, né, sobre o que aconteceu no caso dos irmãos Naves, sobre a forma como era tratado esses processos de carta psicografada, até porque no Tribunal do Júri não é o juiz que decide de forma fundamentada, mas o jurado de acordo com a sua íntima convicção. Então, nesses casos, claro, que ela acaba tendo um peso muito grande e até mesmo levando em consideração a crença de cada um. Em outro cômodo, cópias de documentos de importantes personagens da região, como o inventário dos bens da Dona Beija, figura influente, lembrada por sua beleza, que morou por muitos anos em Araxá. Ou a carta de alforria concedida a Chica da Silva no ano de 1753, no Arraial de Tijuco, onde hoje é a cidade de Diamantina. Considerado um dos maiores erros judiciários da história do Brasil, uma cópia colorida do processo do caso dos irmãos Naves também está exposta no museu. Esse caso foi de 1939, que 2 irmãos foram presos, acusados de ter matado um primo, que era sócio numa empresa. E esse primo sumiu e eles foram torturados até confessarem o crime, mas o corpo nunca foi encontrado. Mesmo assim, eles foram a julgamento, antes do Código de 40, eles foram a julgamento pelo Tribunal do Júri, foram absolvidos por 2 vezes, mas foram mantidos presos. E no recurso da segunda apelação, foi mudado o Código de Processo Penal de 40 e os crimes do júri só iam pelo júri de crimes contra a vida. E aí o juiz singular aplicou a pena de mais de 20 anos de prisão. Cumpriram a pena, um morreu na prisão, o outro, depois de cumprida quase a totalidade da pena, saiu em busca dessa vítima, que eles não tinham matado, né? E acabou encontrando realmente. E foi preso, porque ele, segundo o noticiário da época, ele sabia que eles estavam presos em função do sumiço dele, mas ele sumiu com dinheiro, na verdade, né? Então é tido como um dos maiores erros judiciários do Brasil. A sala reúne documentos originais de processos judiciais feitos há mais de 200 anos. O mais antigo deles é esse aqui, datado do ano de 1800. É o processo Sesmaria. Na época, Uberaba ainda fazia parte do estado de Goiás. Folhas amareladas, tão valiosas quanto frágeis, devido ao tempo de existência. São documentos riquíssimos, né, documentos inéditos, eles nunca foram pesquisados antes, né, eles nunca foram conhecidos
anteriormente. Se nós formos verificar, temos documentos desde 1800, que é um documento de processo de sesmaria. Por meio desses documentos, nós conhecemos um pouco, por exemplo, da escravidão, a questão conjugal, né, a questão do relacionamento conjugal. São vários temas que eles podem ser pesquisados. E a gente conhece um pouquinho do cotidiano, né, dessas diferentes épocas. Então, por meio desse conhecimento, a gente passa também a refletir sobre a nossa própria história, né, e entender um pouco mais também das conjunturas que existem hoje, né, por meio dessas questões políticas, econômicas, sociais. Neste ano, uma parceria entre o Fórum de Uberaba e o curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro vai dar o cuidado que os arquivos merecem. Uma equipe formada por professores e alunos da instituição vai catalogar todo o acervo, organizá-lo em categorias e depois digitalizá-lo. Mais um passo para que toda essa história resista ao tempo e chegue a novas pessoas. Nós temos um projeto aqui Conhecendo o Judiciário, onde a gente recebe alunos de escolas públicas e escolas particulares do ensino fundamental e do ensino médio. E também ele é muito importante, muito relevante para os acadêmicos de direito, os estudantes de história e para a sociedade de uma maneira geral que tem interesse em conhecer um pouco da história, como eu disse, de Uberaba, de Minas Gerais e do Brasil, e também conhecer um pouco do Poder Judiciário.